Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje, vamos falar sobre os 20 anos do Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar da UFMA, GEP Rousseau. O grupo foi fundado em 2006 e completa 20 anos no próximo ano 2026. Há 2 décadas, discute, desenvolve e divulga estudos sobre a obra de Rousseau, também suas articulações com as ciências humanas, sociais e aplicadas. Para falar sobre essa trajetória, recebemos o professor doutor de Filosofia da UFMA, Luciano Façanha, professor que lidera o GEP Rousseau. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Borges. Começo lhe perguntando sobre o surgimento do grupo em 2006, que completa agora 20 anos, como é que ele nasceu, qual era a necessidade, diante aí de uma lacuna que, por assim dizer, existia e que motivou a criação na época. Então, o GEP Rousseau, ele nasce em abril de 2006 e inicialmente ele nasce com esse nome, GEP Rousseau, que é Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar, Jean-Jacques Rousseau, UFMA, e ele tem esse nome exatamente por uma lacuna, que é o fato de o Rousseau ser um filósofo, ou pelo menos ser enquadrado nessa categoria, mas, no entanto, ele caminhar por várias áreas, né? A área da política, da estética, da educação, da moral, da religião, da música, do romance. Então, a gente começou a perceber que ele não se enquadraria somente na área da filosofia. Portanto, o grupo então recebe esse nome interdisciplinar, mostrando aí as ricas possibilidades de diálogo de um autor filósofo, mas que conversa com várias outras áreas. Então, inicialmente teve esse nome e depois a gente acrescentou o UFMA, FAPEMA, CNPq, exatamente porque são as agências financiadoras, né, que começaram então a financiar o grupo até hoje, né, com todos os projetos que nós já tivemos. Então, ficou GEP Rousseau, UFMA, FAPEMA, CNPq. Ele não era existencialista, ele se enquadraria dentro do quê? Então, o Rousseau, hoje em dia, ele seria, sim, um existencialista, né? No período não era uma discussão do 18, só colocando aqui alguns pontos, né, de como o grupo vai se locomovendo durante todo esse tempo. Inicialmente, o grupo ele acontecia, só para vocês terem uma ideia, no horário de meio-dia às 2:45 da tarde, que era o único horário disponível, e aí que não prejudicasse as aulas dos alunos, nem as aulas dos professores. Então era o horário de funcionamento, mais ou menos com 10 pessoas. Hoje nós somos 40 pessoas, 40 integrantes do grupo. E aí depois a gente passa para o horário da noite, né, e que até hoje ele funciona às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, todas as quintas. Então, a gente ficou tentando imaginar no período por onde começar a estudar Rousseau. E aí nós começamos a estudá-lo a partir da primeira obra, chamada Discurso sobre as Ciências e as Artes, muito conhecida como Primeiro Discurso. E por quê? Que aí vai entrar a sua questão. Porque o Rousseau ele é do período iluminista, né, que é o período também conhecido como Ilustração, onde a razão toma surpreendentes poderes, né? Sempre houve isso dentro da filosofia. O iluminismo é uma corrente milenar da filosofia que nasce lá nos antigos, com Sócrates, Platão, Aristóteles, até também com os pré-socráticos, mas que no 18 toma surpreendentes poderes porque a razão ela quer dar conta de tudo. E ela se coloca nesse lugar, né, como algo que vai resolver problemas da saúde, problemas da política, todos os problemas, né? E aí, por isso mesmo esse período é chamado de iluminismo. O Rousseau é um iluminista, só que um jornal famoso de Paris chamado Mercúrio da França faz uma pergunta no jornal, né, se há um aprimoramento
dos costumes, ou seja, da nossa moral, a partir das ciências, das artes, dos ofícios e da técnica. Ou seja, se todo esse saber vai nos ajudar a melhorarmos enquanto seres humanos. O Rousseau, então, resolve responder a essa questão e diz não. Isto não vai nos ajudar. Né? Então, isso é um banho de água fria para todos os iluministas do período, inclusive porque eles sabem que o Rousseau é um iluminista e é alguém que está criticando a própria sabedoria, a própria ciência. Agora, professor, falando do iluminismo em si, mas na sequência do que seria a Idade Média, se coloca como iluminismo, porque dito que não houve produção naquele período, que acaba sendo um equívoco, pode-se acreditar, se falar dessa forma? Sim, com certeza. Nós temos, né, grandes pensadores do período do medievo também, e que vão influenciar os pensadores em seguida, né? Hoje em dia é muito complicado isso que a gente aprende nos livros de história, de falar de tempo das trevas e tempo das luzes. Então a gente precisa ter um certo cuidado, porque é um período muito rico de produção também. Embora, claro, tenha tido ali, né, as suas perseguições. Também no iluminismo nós tivemos, né, o próprio Rousseau, ele é condenado quando ele publica o Contrato Social, o Emílio, as Cartas Escritas da Montanha. É um autor que tem mais de 300 obras e no período a obra dele é rasgada, vai para o índex, né, da igreja, então é queimada a obra, e isso já no período chamado da Iluminação, né, da Ilustração. Então você vê que isso sempre ocorreu. O índex, me corrija se estiver equivocado aqui, seria uma lista de livros proibidos que foi montada, por assim dizer, pela igreja. Né? Isso, exatamente, pela igreja, como sendo livros ímpios, né, e que pode mudar a ideia das pessoas. Então, como eu estava falando sobre essa questão do primeiro discurso do Rousseau, é muito importante porque você observa aí um paradoxo, né? Como é que alguém que exerce tão bem o conhecimento, que escreve sobre, né, fala mal do conhecimento, diz que isso pode ser prejudicial para a gente, né? E aí isso faz com que Rousseau se torne famoso em toda a Europa. Todos querem conhecer esse autor que se torna uma celebridade por dizer que o conhecimento não nos ajuda a aprimorar os costumes, a aprimorar a nossa moralidade, a nos melhorarmos enquanto seres humanos. Mas também ele vai encontrar muitos objetores, que são pessoas que vão começar a escrever contra ele. Então ele fica sempre entre o esconder e aparecer, né? Tanto para aqueles que o apoiam quanto aqueles que o criticam. Mas isso tem a ver, ele vai nos explicar, que ele não está criticando as ciências, os saberes. Ele está criticando a forma como naquele momento, que é o século XVIII, ou seja, o início da modernidade, está fazendo uso do conhecimento. Ele começa a fazer uma crítica que tem tudo a ver com hoje, por exemplo, que é uma crítica à técnica, né? A tecnologia. Ele não pronuncia a palavra tecnologia, que não existia nesse período, mas ele critica a técnica, o aprimoramento. Por quê? Como é que ele se comportaria hoje, por exemplo, com a técnica? Ele certamente estaria criticando a forma como ela está sendo utilizada. Ele iria apoiar, acho interessante a técnica, mas tem que haver um limite. Então, ele é alguém que está sempre preocupado, né, com a forma como isto está sendo utilizado pelos seres humanos. A forma como esse conhecimento seria utilizado foi a partir desse período que foi cunhada a expressão que ele aprisionaria em vez de libertar, ou não é desse período? Sim, também é desse período, né? Ele fala que o conhecimento ele pode nos engessar, né? É nesse sentido que ele vai dizer, no sentido de também explicar que as coisas elas não funcionam de uma forma natural dessa forma, que há então uma artificialidade dentro deste saber, e essa artificialidade ela pode nos prejudicar.
o que é que o Rousseau quer dizer com isso? Que todo excesso de eruditismo, né, ele tem uma igualdade à artificialidade. Exemplificando, quando alguém vai numa ópera, né, olha, a ópera é uma música maravilhosa, e ele dizia isso, né, mas o excesso desse eruditismo faz com que eu perca aquilo que é natural em mim mesmo, né? Por quê? Porque eu tenho que falar uma língua estrangeira, porque eu tenho que exercitar bons modos. Então, com isso, perder a essência. Eu vou perdendo a minha essência. Então eu não vou mais aprender a ler, eu não vou mais aprender outros idiomas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para a gente ficar atento, né, a essas perdas da humanidade. Porque tem uma frase que todos já devem ter escutado, né? Todos são iguais, todos nós nascemos iguais. Se todos somos iguais, por que somos tão diferentes no convívio da sociedade? Por que somos tão desiguais? E é isso que o Rousseau se propõe a estudar dentro do direito. Que corromperia essa igualdade. Exatamente. O que é que corrompe? E aí vem uma segunda obra dele que a gente já estudou no grupo também, que é o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, né? Ele resolve fazer uma retrospectiva de como nós surgimos, para verificar se lá no início se já éramos assim. E ele vai observando que nossas diferenças eram somente físicas, que nós não tínhamos desigualdade, que nós tínhamos tudo a tempo e a hora. Mas no momento em que nós entramos em uma sociedade civil, as desigualdades começam a aparecer, né? E aí isso tem a ver com a própria ciência, porque o processo científico, né, de perfectibilidade de todas as coisas, ele vai aprimorando, né? Digamos, o cultivo daquilo que nós chamávamos antigamente o trigo, né? Ele vira agricultura, né? O cultivo daquilo que nós chamávamos antigamente da propriedade privada, né? Até para proteger a propriedade, vai se tornar o direito civil, né? Então, ele vai mostrando que cada aparecimento, né, dessas questões, elas vão sendo aprimoradas. E com esse aprimoramento, a gente vai cada vez mais nos engessando, né? Por que nós temos a necessidade de proteger uma propriedade privada, né? Se a propriedade é nossa, é porque tem alguém brigando por ela, é porque tem alguém guerreando por ela. Vocês devem conhecer também aquela frase ótima, maravilhosa do Rousseau, que vale muito, que é o primeiro que cercou um pedaço de terra e disse: isto é meu, os outros foram tolos o bastante para acreditar. Ora, é o início da sociedade civil, né? E aí tem a ver com a força. Aquele que diz isso, ele é acreditado por duas coisas. Primeiro, porque ele tem o poder, e segundo, porque ele tem a força. Então, os outros são obrigados a acreditar. E aí o Rousseau começa a mostrar que a desigualdade, ela vai nascendo, não é de uma forma natural, que é de uma forma artificializada, que sempre está na frente os poderosos, e são os poderosos desde o período inicial até a atualidade, que vão comandando e vão dando direcionamento de como as coisas são. O JEP, em 2026, ano que vem, chega a 20 anos. Qual a diferença lá do início para agora estudar Rousseau? Tá. Começa pelo quantitativo de pessoas, né? Nós iniciamos com quase 10 pessoas no período e hoje nós temos 40 pessoas, alunos da graduação que estão na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, professores daqui da UFMA, mas professores de outros estados e professores também do exterior. Então, é um grupo que tem uma repercussão nacional, mas tem uma repercussão internacional enorme também. Já no primeiro ano de nossa existência, a gente conseguiu montar um painel de apresentação já da primeira obra que a gente estava tratando, apresentando nos encontros daqui, e logo em seguida, em 2007, a gente já foi apresentar o primeiro congresso, o colóquio Rousseau na Bahia.
Então, a partir daí, nós não paramos mais. Todos os congressos que acontecem no Brasil, o nosso grupo sempre está participando e participa por vários motivos. Primeiro, para mostrar aquilo que a gente produz aqui, mas também para ver qual é o feedback, né? O que é que nós vamos ter aí como resultado disso tudo que a gente tem apresentado e tem estudado. Como é que o grupo trabalha a questão da aproximação com outras áreas? Tipo a educação, a política, a comunicação, a sociologia e também o direito. Tá, então, o Rousseau, ele é um autor, né, que eu gosto muito de dizer que ele é um homem de letras, ao invés de dizer que ele é um filósofo, porque ele tem um livro para tudo, né? Ele tem o Emílio, que é um tratado sobre a educação. Então, ele vai mostrar como, por exemplo, aquela pessoa, que é o Emílio, ele é educado, mas não está seguindo uma educação do padrão. O que seria educação do padrão? Só para esclarecer, seria aquela pessoa que é criada para dar certo. Né? O que é que se chama isso? É aquela pessoa que vai estuda em bons colégios, né? Para poder entrar numa faculdade, ter uma profissão e ter uma situação financeira estável. O Emílio, ele não é educado para isso. O Emílio, ele é educado também para dar certo nesse sentido, mas também para saber das frustrações, para saber que pode não dar certo de passar no vestibular, de não dar certo de entrar no emprego dos sonhos, de não casar com a pessoa que realmente gostaria, de ser traído, de ser aprisionado, de sofrer, de passar fome, de viver uma vida real. Então, é alguém que está sendo educado para saber da realidade das coisas. É só um exemplo. O Rousseau também vai tratar da política, no contrato social, né? O homem nasce livre e a sociedade, então, o acorrenta. Então, ele vai mostrar que o homem ele é acorrentado exatamente pelos artifícios da sociedade. O Rousseau ele vai tratar da filosofia da religião, ele vai tratar do romance, escreve o best-seller do século XVIII, que é Júlia ou a Nova Heloísa, é um grande romance que inclusive está sendo muito tratado na atualidade. Ele vai escrever, é um dos primeiros autores que escreve sobre o feminicídio. Ele tem uma obra chamada A Morte de Lucrécia, né, onde há uma situação do feminicídio, ela é morta pelo marido, né? Mas quando ele escreveu isso, já não foi com essa intenção, né? Não era dito, né, dessa forma, mas ele mostra o que ocorre quando as mulheres não querem seguir, lá no século XVIII, os ditames, né, do gênero masculino. Por isso que hoje em dia ele está sendo muito tratado, porque ele foi o primeiro autor que escreve um verbete chamado Sobre as Mulheres. Então isso está sendo muito discutido na atualidade, né? As personagens que ele vai criando de forma feminina, né, para tratar e mostrar um pouco como elas eram silenciadas no século XVIII, como elas não tinham vez, elas não assinavam. Era naturalizado. Ele mostra, por exemplo, que elas não assinavam a autoria de suas obras, elas colocavam o nome de homens, né? Ou então deixava no anonimato para que não descobrisse que tinha sido, por exemplo, a Madame de Lafayette, que é uma grande escritora que escreveu A Princesa de Cleve, que ela vai tratar da dinastia dos Henriques, né? E aí ela não assina seu nome. Por quê? Exatamente por conta do preconceito em relação às mulheres, e o Rousseau vai mostrar isso, né? Vai mostrar como a personagem criada por ele chamada Sofia, que aparece no Emílio, mas também com essa personagem chamada Júlia, que aparece lá na Nova Heloísa, com a Lucrécia, que aparece na Morte de Lucrécia. Então, ele caminha por várias áreas, né? Tem gente que se surpreende, o Rousseau era um compositor, né? Escreveu várias composições, né, musicais. Nós já tivemos 3 apresentações aqui na UFMA, As Musas Galantes, O Adivinho da Aldeia e o Pigmalião, que foram apresentados aqui em formato de opereta também. O Rousseau escreveu peças de teatro, né? Coisas que poucas pessoas sabem, né? Que conhecem muito mais o Rousseau pelo contrato social e o Emílio, né? Ou seja, pela política e pela educação, mas desconhecem esse autor da área da estética, né? De como ele desenvolveu
trabalhos, né, sobre a estética, sobre a música, sobre o teatro, sobre o balé, né, sobre a dança. Então, são coisas que as pessoas desconhecem, mas que está vindo à tona agora. Sobre a comunicação, né, escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Origem das Línguas, se as línguas de fato são naturais, por que nossas línguas elas são diferentes de outras, por que nós falamos tão diferente, né, por que nós necessitamos nos comunicar. Então ele vai falar sobre isso nessa obra. Muito bem, recebemos no programa de hoje o professor doutor da UFMA, o Luciano Façanha, ele que lidera o GEP Rousseau, grupo da Universidade Federal do Maranhão, conversou com a gente sobre a trajetória desse grupo, que ano que vem, 2026, completa 20 anos de existência, discutindo aí a filosofia, jogando luz a partir da filosofia, iniciativa com apoio da FAPEMA. Eu gostaria de agradecer e queria ressaltar o apoio que a gente tem tido da FAPEMA durante todos esses anos, né? Só para ter uma ideia, de uma forma aqui bem rápida, nós tivemos já 16 eventos, todos aprovados, né, com financiamento da FAPEMA. Nós tivemos, eu fui bolsista de produtividade, hoje eu sou bolsista de produtividade do CNPq, mas já fui durante 10 anos da FAPEMA, né, por 3 ocasiões, projetos universais que eu pude desenvolver, projetos sobre o Rousseau, APECs, que são editais de participação em eventos onde eu pude levar vários alunos do GEP Rousseau para participar, não só no Brasil, como no exterior também. Então, é um grupo que deve muito à FAPEMA, essa parceria de financiamento. E a gente, só para finalizar, a gente está agora no primeiro ciclo de conferências, que é um evento já comemorativo que está ocorrendo todas as quintas pelo canal do YouTube do GEP. Amanhã encerra o primeiro ciclo. No próximo semestre a gente vai para o segundo ciclo e a gente vai ter um evento financiado pela FAPEMA, ganhamos o último edital, chamado 20 anos do GEP Rousseau, que vai culminar este evento em junho do ano que vem. Portanto, convido a todos que participem do evento. Amanhã temos o ciclo de conferências Jean-Jacques Rousseau UFMA, com a participação de um dos maiores tradutores do Rousseau no país, o professor Rafael Viana Leite, que vai participar amanhã da conversa conosco. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Até o próximo programa.